Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo, seu irmão, pastor Reinaldo Ribeiro. Eu quero mandar um fortíssimo abraço a todos os nossos amados irmãos, cooperadores, colaboradores, intercessores desse trabalho, aos irmãos que têm interagido conosco, quais suas perguntas ou mesmo emitindo opiniões em cada tema que nós aqui abordamos. E louvamos ao Senhor pela presença dos irmãos e estimulamos os amados a estarem sempre próximos, sempre participativos, para que assim este trabalho possa de fato cumprir a razão pela qual ele nasceu no coração de Deus e no nosso também. E hoje, irmãos, temos mais um daqueles temas de extrema relevância, que inclusive já foi trazido à baila aqui no grupo, mas que vira e mexe, ele volta a suscitar discussões, entendimentos diversos, e nós, evidentemente, não fugiríamos à necessidade de abordá-lo. Ministério apostólico, ainda presente ou limitado aos 12 chamados por Jesus? É correto o título apostólico para os nossos dias? Com base nas Escrituras, qual deve ser a postura da Igreja com relação aos apóstolos e apóstolas que se multiplicam no nosso meio? Meus irmãos, as páginas da Escritura enfatizam a importância dos ministérios proféticos e apostólicos. Os profetas, no Antigo Testamento, eles eram uma autoridade oficial, representante de Deus diante do povo. E essa autoridade, ela era concedida mediante o chamado específico e pessoal da parte do Senhor. Proclamação e predição eram características percebidas em todos os profetas. Os apóstolos, do mesmo modo, eles foram comissionados diretamente por Jesus. E isso ele fez com os seus 12 discípulos. Matias substituiu Judas, Paulo e Barnabé também eram apóstolos. Eles serviam como embaixadores de Cristo para proclamar, para ensinar e registrar a boa nova. Mas nos dias de hoje, será que ainda estão vigentes os ministérios apostólico e profético? É isso que nós vamos analisar nesta presente fala. Os títulos de pastores, presbíteros, diáconos parecem que estão ultrapassados no contexto evangélico do nosso tempo. Muitas igrejas, se não os abandonaram completamente, ao mesmo os menosprezaram. A moda agora, meus irmãos, é ser apóstolo, pai apóstolo, profeta, querubim, patriarca, etc. Não basta pregar, tem que profetizar, ainda que a profecia não tenha sentido lógico. Aliás, a profecia por si só também não adianta. Ela precisa vir acompanhada dos chamados atos proféticos. Como assim? É o que nós vamos ver mais adiante. Os ministérios apostólicos e proféticos estão em vigor. Assim, acreditam os adeptos da chamada Nova Reforma Apostólica, que culminou no movimento apostólico moderno, adotado por várias denominações neopentecostais. Esse movimento acredita que Deus irá restaurar o mundo antes da segunda vinda de Jesus, dando aos crentes prosperidade, curas e promover essa restauração através das igrejas que estão sob o modelo apostólico de governo. Segundo os defensores da restauração apostólica e profética, os ministérios de apóstolos e profetas, criados em Efésios 4:11, foram perdidos durante a existência da igreja. Portanto, Deus está restaurando nesses últimos dias esses ministérios, concedendo a algumas pessoas na igreja o ofício de apóstolo ou profeta. Atos, capítulo 3, verso 21, é usado para defender essa ideia. Eles afirmam que a restauração de todas as coisas, mencionada no texto, significa a restauração de apóstolos e profetas. Desse modo, essa passagem seria profética para o ressurgimento destes. Isso, porém, não é tudo, amados. O texto de 1 Coríntios 12, 28, ele é utilizado para afirmar a vigência dos ministérios apostólicos e proféticos. Ele diz que Deus estabeleceu na igreja a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas.
De acordo com os defensores do movimento apostólico moderno, nesse texto, Paulo não distingue os apóstolos e os profetas dos demais ministérios, mas coloca-os na mesma lista. Logo, eles concluem que esses ministérios não cessaram. Os defensores dos ministérios apostólicos e proféticos simpatizam também com o chamado ato profético, como eu falei no meu primeiro áudio. Trata-se de uma ação envolta em simbologia que supostamente traria ao mundo físico as realidades espirituais. Ou seja, tudo aquilo que o cristão diz ou faz tem repercussão no mundo espiritual. Assim, demarcar territórios, ungir objetos com óleo, tomar posse de algo que Deus prometeu aos crentes por herança são exemplos de atos proféticos. Os defensores dessa prática, eles utilizam como base textos bíblicos em que Deus ordena aos profetas no Antigo Testamento utilizar símbolos para transmitir a sua mensagem. Os mais citados são o sangue aspergido nos umbrais das portas, na noite da 10ª praga no Egito, como está lá em Êxodo 12, a pregação sem roupas de Isaías, como está lá no capítulo 2 de Isaías, versos de 3 a 4, as 7 voltas em torno de Jericó, como a gente vê lá em Hebreus 11:30, a botija de barro quebrada diante do povo, como está lá em Jeremias 19, de 1 a 11, são exemplos. No Novo Testamento, Atos 19, 11 e 12 é também, segundo os defensores do ato profético, uma prova de que essa prática é permitida. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Assim, irmãos, a prática de utilizar lenços e aventais para a cura seria também um ato profético. A pergunta que nós fazemos nesse presente momento é: Deus está restaurando os ministérios apostólico e profético em nossos dias? É claro que não. Isso porque, tal como os profetas, os apóstolos constituíram um grupo único e exclusivo na história da igreja. E hoje não existem mais. Esses homens ajudaram a lançar os alicerces da igreja. Leia Efésios 2:20. E uma vez que estavam prontos, deixaram de ser necessários. Atos 3:21 não favorece a restauração apostólica porque se refere exclusivamente à volta de Jesus. A restauração aqui diz respeito à consumação do reino, à segunda vinda de Cristo. Para ser apóstolo, é necessário ter visto Jesus ressurreto e ser por ele comissionado diretamente. Veja Atos capítulo 1, versos de 21 até o 22. Logo, Paulo foi o último apóstolo, pois foi o último a ver Jesus. 1 Coríntios 15:8, veja isso. Alguns tentam argumentar que Paulo não teria visto Jesus. Paulo viu Jesus. Aliás, Jesus ministrou com Paulo de uma tal forma como ele não ministrou com nenhum outro apóstolo. João Batista, por sua vez, foi o último a exercer o ministério profético. Certamente outros profetas são mencionados após João Batista. Contudo, eles não possuíam o mesmo ofício dos profetas do Antigo Testamento. Por isso, o texto diz que a lei, os profetas vigoraram até João. Leia Lucas 16:16. Sabemos, irmãos, que para termos de organização administrativa, faz-se necessária a instituição de líderes. Isso se dá em qualquer grupo de pessoas organizadas, desde um time de futebol que se reúne aos finais de semana até empresas multinacionais. Até mesmo na família há princípios organizacionais. Então Deus instituiu o homem como líder da família e não a mulher. Da mesma forma, a igreja necessita de liderança e ordem para que haja harmonia e dessa forma a obra de Deus continue a fluir, como a gente vê lá em 1 Coríntios 12:28. Todavia, algo bastante discutido e tratado com indiferença por muitos é a questão do apostolado. É o título, será que o título de apóstolo ele é válido para os nossos dias? A Bíblia Sagrada, ela evidencia-nos 3 ofícios eclesiásticos: apóstolo, presbítero, que também é bispo, é ancião ou é pastor, e diácono. Durante os séculos, nós podemos observar as várias aplicações do governo eclesiástico, com algumas denominações utilizando pastores, outras anciãos, bispos, e outras ainda entendem esses títulos assim de forma hierárquica.
enfim, divergindo de alguma forma no entendimento do modelo bíblico mais apropriado. Entretanto, algo que obteve mais sucesso no consenso histórico é de que o ofício apostólico não existe mais, ou seja, não houve sucessão apostólica. Existem dois sentidos básicos para o termo apóstolo. De um modo mais geral, o termo se refere a qualquer pessoa que seja um enviado ou emissário de Deus através da igreja para uma obra especial, seja de liderança ou não. Os irmãos podem dar uma olhada lá em Filipenses 2, 25. Este significado, meus amados, ele provém da correlação entre o substantivo apóstolo e o verbo em grego que significa enviar. Nesse sentido mais geral, não há dificuldade em se aceitar que qualquer pessoa pode ser um apóstolo de Deus. Qualquer pessoa pode ser enviada, por exemplo, para uma igreja para o trabalho missionário. E nesse sentido amplo, ela é um apóstolo de Deus. No Novo Testamento, porém, o sentido mais comum da palavra é o sentido técnico e restrito, se referindo a um grupo seleto dos apóstolos de Cristo. A palavra traduzida apóstolo e as suas derivações, ela é encontrada 80 vezes no texto grego do Novo Testamento. Dessas, ela tem esse sentido restrito nada menos do que 73 vezes. O sentido mais amplo de enviado, ele só ocorre 5 vezes na Bíblia. João 13,16, 2 Coríntios 8,23, Filipenses 2,25, Atos 14,4 e também no versículo 14 do mesmo capítulo 4, são duas referências ambíguas. Ela se refere uma vez a Jesus Cristo, Hebreus 3,1, e finalmente há 3 ocorrências que apresentam dificuldades exegéticas, podendo ter tanto o sentido mais amplo como também o sentido técnico. Isso aí a gente vê lá em Romanos 16,7 e Atos 14,4 e 14,14, como eu falei há pouco, que são referências ambíguas. Então, no sentido mais amplo da palavra, isto é, enviado, nós podemos entender que qualquer pessoa pode ser enviada para uma missão. Então, no sentido técnico da palavra, nós entendemos que o apóstolo tinha uma autoridade diferenciada. Seus escritos eram considerados como inspirados, conforme nós vemos em passagens como 2 Pedro 3,2, 1 Coríntios 14,37, 1 Tessalonicenses 2,13, 2 Pedro 3,16. Os apóstolos modernos teriam essa autoridade? Fariam parte do cânon bíblico escritos, por exemplo, do apóstolo René Terranova, da apóstola Valnice Milhomens, da apóstola Neuza Itioca? O que essas pessoas falam ou escrevem tem peso escriturístico? São inspirados diretamente pelo Espírito Santo de Deus? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Outra informação importante é quanto aos pré-requisitos necessários para que fosse levantado um apóstolo. Essa pessoa deveria ter sido testemunha ocular de Jesus Cristo ressurreto e ainda ter recebido tal comissionamento direto do Senhor Jesus. O sucessor de Judas Iscariotes deveria ter essas qualificações, como está registrado lá em Atos 1, de 21 a 22. Depois da substituição de Judas por Matias, o último que pôde preencher tais requisitos foi Paulo. E se alguém tem dúvidas de que Paulo viu a Jesus e foi comissionado diretamente por Jesus, leia Atos 9, de 1 a 6, leia Gálatas 1, 1, leia 1 Coríntios 9, 1 ou 1 Coríntios 15, de 7 a 9. Além disso, irmãos, não há registro histórico nenhum de sucessão apostólica. O movimento apostólico que nós temos hoje aí, esse modelo que se esparramou pelas igrejas, ele teve uma forte aparição a partir de 1980. E ele é dividido em pelo menos 3 grandes redes: a carismática ou neopentecostal, a messiânica e a judaizante. Em todas essas redes, a ênfase em batalha espiritual é muito forte. O movimento apostólico ensina que cada apóstolo possui autoridade espiritual sobre territórios específicos. Um é apóstolo de Buenos Aires, outro da cidade do México e assim por diante. É claro que o Brasil também já está loteado, né? Pelo fato de enfatizarem bastante a batalha espiritual, doutrinas como a quebra de maldições e os atos proféticos são comuns, dentre muitas outras heresias que eu precisaria de horas para descrever aqui. Nós podemos também afirmar que o termo apóstolo foi banalizado
e ele está sendo confundido como se fosse um título profissional, ou mesmo uma comenda honorífica. Será que esses homens ao menos executam o sentido mais amplo? Será que há uma preocupação missiológica? A minha dificuldade, irmãos, em aceitar esse tal movimento apostólico dos nossos dias reside em que os apóstolos modernos não viram Jesus ressuscitado, não foram designados pessoalmente pelo próprio Jesus, não realizam prodígios e sinais como na época do Novo Testamento, e ao contrário dos apóstolos do primeiro século, se preocupam com a distribuição territorial. A minha conclusão é que tais pessoas declaram-se apóstolos, mas na verdade nunca foram. Veja 2 Coríntios 11:13 e Apocalipse 2:2. Agora, se, apesar das objeções que nós fizemos aqui, você que me ouve de repente ainda está pensando em seguir a profissão de apóstolo, então é melhor você se apressar, porque infelizmente as áreas nobres já estão todas ocupadas. Mas ainda existem aí cidades menores sem dono. A propósito, parece que a Antártida ainda não tem um apóstolo, né? Um continente inteiro à disposição. Será que alguém se candidata? Meus irmãos, uma vez que o ofício apostólico não possui embasamento bíblico para os dias de hoje, então o que dizer das apóstolas, né? O mais famoso de todos aqui no Brasil, o pai apóstolo René Terranova, ele diz que ele não vê problema nenhum em consagrar mulheres apóstolas. É algo que nós devemos ressaltar, é que as mulheres do mundo oriental eram desprezadas, eram tratadas como seres inferiores, que não tinham direito à voz, à educação e nem sequer eram contadas quando se queria saber quanta gente havia, quando era feito o censo. Todavia, irmãos, o que nós encontramos com frequência na Bíblia são mulheres com o dom de profecia. A gente vê isso lá em Miriam, Êxodo 15:20, Débora, Juízes 4:4, Uda, 2 Reis 22:14, Ana, Lucas 2, de 36 a 38, as 4 filhas de Filipe, como está lá em Atos 21:9. Além disso, tem Evódia, tem Sintique, em Filipenses 4, de 2 a 3, que trabalhavam com Paulo como cooperadoras. Priscila e o seu marido Áquila são chamados também de cooperadores lá em Romanos 16:3. A mesma Débora era também juíza. Outra passagem interessante é a da mulher samaritana, lá em João 4, de 27 a 29, que larga seu cântaro e vai à cidade anunciar a Cristo. Em Romanos 16:12, na parte B, Paulo também fala sobre Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Então, o que nós enxergamos é que as mulheres cooperavam, isto é, elas ajudavam para que o evangelho fosse pregado, mas não lhes era atribuído títulos. Baseado nessa ajuda que as mulheres tanto davam no Novo Testamento, o título mais aceito hoje é o de missionária. No caso do movimento G12 ou M12, ou os seus filhotes gerados, o problema não é apenas a consagração de apóstolos e apóstolas, mas consagração automática das esposas de pastores para serem espécies de copastoras. Então, ao mesmo tempo que o Terra Nova não vê problemas para o ofício feminino, ele também não o vê para outros títulos ainda mais controvertidos e polêmicos. Ele mesmo foi ungido como patriarca num determinado congresso da visão celular no Brasil. Não bastasse o título para ele mesmo, a sua esposa também é reconhecida no chamado MIR como matriarca. Não é meu intuito aqui, irmãos, generalizar que os apóstolos modernos sejam todos falsos apóstolos, embora eles são no sentido técnico da palavra, mas evidenciar biblicamente que esse ensino possui suas controvérsias e não encontra apoio nas escrituras sagradas. Eu digo mesmo acerca da questão matriarcal. Não é intenção aqui atingir o caráter de ninguém. Eu até ouço boas referências de algumas pessoas. Da mesma sorte, nós conhecemos muitos incrédulos que são mais honestos que diversos evangélicos. Entretanto, o assunto que tratamos aqui é concernente a ensinos sem apoio bíblico. Embora muitos deles tenham seus corações sinceramente voltados para a obra de Deus, não há necessidade e nem o direito de ultrapassarem o que está escrito. Não precisamos aumentar e nem diminuir em nada o que está na Bíblia Sagrada. Antes, devemos, como bons bereanos, conferir se o que está sendo ensinado está em harmonia com a palavra de Deus.
Portanto, meus amados irmãos, a discussão mais importante, no meu ponto de vista, e assim eu quero encerrar minha fala, nem é a validade ou o fim de um título. Eu até creio que ainda temos apóstolos. Efésios capítulo 4, verso 11, vigora, meus irmãos. Todavia, eles não estão em megatemplos neopentecostais. Os nossos verdadeiros apóstolos não pagam milhões de reais para virarem celebridade em horário nobre na TV. Eles não desfilam em carros importados, não moram em mansões e nem se deslocam pelo mundo em jatos particulares. Os verdadeiros apóstolos, meus amados, estão embrenhados nas searas do anonimato, pregando o evangelho da salvação sem o menor desejo de obter aplauso ou reconhecimento. Para os verdadeiros apóstolos, não importa serem considerados apóstolos, mas apenas exercerem o verdadeiro apostolado, sendo vistos e legitimados apenas por Deus. São estes, meus irmãos, a quem Paulo se refere em Efésios 4:11, e não os magnatas religiosos da atualidade. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.